não é tão uma personagem, né, uma santa assim tão popular. Mas curiosamente foi a primeira santa com a qual eu tive contato, né? E o primeiro material que eu tive em mãos foi Holocausto para o Povo, da irmã Jacinta Turolo. E eu me impressionei demais com a trajetória dessa nossa irmã. E me identifiquei demais também. Eu acho que tinha coisas que eram muito parecidas com a minha caminhada. Por exemplo, o fato dela ter sido batizada já adulta, né? E eu também fui batizado adulto, né? Com 19 anos eu recebi o batismo. Ela recebeu já com 40 e tantos. E ela era de uma família de outra religião. Ela era de família judia. E eu também era de uma família de outra religião, dos budistas, né? A conversão dela não foi uma coisa tão tranquila assim. Teve uma resistência familiar muito grande. Também a minha conversão não foi algo tão simples assim. Eu tive que lutar bastante por aquele que era o meu sonho, né? E meu desejo de ser cristão e o meu sonho de ingressar na vida religiosa. Então, assim, quando eu via a questão da Segunda Guerra Mundial também era uma coisa que me chamava muito a atenção, porque ela viveu, a Edith Stein, as circunstâncias terríveis da Primeira Guerra e da Segunda Guerra também. E eu sou de uma família de imigrantes que viveu também essa situação muito sofrida. E eles repassavam isso para nós com as histórias que contavam, né? Minha mãe, deixa eu ficar de pé, senão fica muito. Minha mãe, meu pai, eles contavam as histórias da Segunda Guerra Mundial porque eles viveram essa situação muito próxima, né? Meu pai servindo, inclusive, o exército japonês, né? Ele teve que percorrer aquelas ilhas, né, do Pacífico, Sumatra, Bornéu, Java, né, na Indonésia e tal. E ele contava histórias muito difíceis. Minha mãe também já era jovem na Segunda Guerra e ela ajudou a construir aviões também, porque todos os civis eram chamados a trabalhar também pelo país, né, fazendo esses serviços. Enfim, quando eu dei por mim, eu já estava assim, gostando muito da Edith Stein. Só que aí tinha um grande problema. A Edith Stein é filósofa. Então, assim, embora eu já tenha tido feito a filosofia, e essa era uma outra coisa que realmente me fazia identificar com ela, né? Porque ela foi uma discípula do Russell. Justamente por conta disso, eu acho que tive uma dificuldade. Os filósofos, eles não têm uma linguagem muito fácil, né? Porque eles querem a precisão das palavras. E para isso eles vão usando de um linguajar bastante técnico, né? Bastante, às vezes, até inacessível para a gente, né? Um reles mortal como eu, então, meu Deus do céu. Então, por exemplo, quando eu li A Ciência da Cruz, eu não entendi nada. Achei muito difícil e aí eu abandonei a Edith Stein de alguma maneira e fui pegando os outros santos que me pareciam mais acessíveis. Enfim. E a Edith Stein, ela, de alguma maneira, ela representa aquele tipo de pessoa que eu queria ser, de verdade. Esses personagens, esses santos, né? Essas pessoas que têm uma personalidade forte, que resistem às adversidades. É o tipo de coisa que a gente fala assim, olha, eu queria ser como essa pessoa. E eu via na Edith Stein exatamente isso. Uma força de uma mulher assim que... a gente sempre fala que Santa Teresa era uma mulher forte, né? Mas eu acho que a Edith Stein ela era assim como o nome dela já diz, Stein, quer dizer, rocha, pedra, né? Ela era dura mesmo, sabe? Na queda. E, assim, toda a história pessoal da Edith Stein, ela
faz com que a gente chegue a essa conclusão. Deixa eu partilhar com vocês algumas coisas, e depois eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? É um material bastante simples, mas que introduz bem a pessoa dela. Bom, ela nasceu dia 12 de outubro de 1891. Então, imagine mais ou menos essa época, uma época em que o mundo está assim, passando por uma dificuldade, né? Porque vocês têm que se lembrar que em 1914 estourou a Primeira Guerra Mundial. Então, a questão cultural, a questão econômica, tudo isso estava mexendo demais com a Europa. Então ela nasceu nesse mundo meio turbulento, né? E ela nasceu numa região chamada Breslávia, que antigamente era a Alemanha. A Alemanha tinha um mapa maior, né? E hoje já não. Hoje, se ela tivesse nascido hoje, ela seria considerada polonesa. Ela era alemã, mas hoje seria uma polonesa, porque o território onde ela está, onde ela nasceu, agora pertence à Polônia, né? Depois da reconfiguração da Segunda Guerra Mundial. E ela nasceu então nessa família judia. Numa festa da expiação, do grande perdão, que é celebrado entre os judeus, que é o Yom Kippur, né? E ela era a última, a caçula da família, de 11 filhos. Vocês devem lembrar que antigamente as pessoas tinham muitos filhos, né? A minha avó materna, por exemplo, teve 13, né? E a minha mãe, a semelhança da Edith Stein, também era caçula de 13, né? E é claro que nessas coisas da relação, a relação familiar da Edith Stein influenciou muito a ela. 2 anos depois que ela nasceu, o pai dela morreu. O pai era um comerciante de madeiras e por uma infelicidade, vocês não acreditam, ele morreu de insolação. De insolação. E aí, a família grande, muitos filhos, a mãe dela teve que ser muito forte e assumir os negócios do pai da madeira, né? E com isso criar os seus filhos. Assim, com rédea curta mesmo. A dona Augusta era uma mulher também assim de um gênio muito forte, né? E ela teve que ser mais forte ainda sem a presença do pai. E eu tenho certeza que a figura materna foi, de alguma maneira, também esboçando na mente da Edith Stein aquilo que era o grande valor da figura feminina para ela. Edith Stein foi podemos dizer assim, uma feminista no sentido de dar valor à figura da mulher e assumir naquela época onde a mulher ainda não tinha o reconhecimento, mas até hoje, né? Vamos falar a verdade, né? Por exemplo, no mercado de trabalho, se tem um homem e uma mulher hoje, né? Muitas vezes a mulher ela ganha menos que o homem, exercendo o mesmo trabalho, o mesmo ofício, muitas vezes. Então imagina na época dela. E assim, as mulheres que que cursavam a universidade, que chegavam ao ensino superior, eram raríssimas. E a Edith Stein fez exatamente isso. E quando ela começou a participar do grupo dos filósofos também, a presença feminina era mínima, né? Com alguns poucos casos, assim, algumas exceções, e ela também desbravou esse caminho. Então, por tudo isso, a gente começa a perceber que era uma mulher que ela não tinha medo de assumir posicionamentos religiosos, posicionamentos políticos, posicionamentos filosóficos. Isso vai fazendo com que essa mulher cada vez mais ela se torne muito singular, né? Diferente de tudo. Então, 2 anos depois que ela nasceu, morreu o pai,
E a mãe assumiu os negócios da família. Ó, tá vendo? Que será um pressuposto importante na formação do caráter feminista de Edith. Quando ela tinha 6 anos, aconteceu uma coisa muito curiosa, né? Ela se cansou de estar no jardim da infância, ela não queria mais. Porque ela percebeu que aquilo era pouco para ela. E aí ela quis acompanhar a irmã mais velha dela na escola. E foi assim. Ela começou a iniciar os estudos primários no Liceu Vitória, na sua cidade natal, óbvio, né? Onde já estudava a Erna, que era sua irmã mais velha, né? E mais próxima, era uma das grandes amigas dela. Dando um espaço maior, quando ela chegou aos 14 anos, ela começou a questionar muitas coisas, entre elas a religião. E aí ela colocou o dedo na ferida. Porque a dona Augusta, né, ela é a mãe da Edith, era uma judia devota, fervorosa. E aos 14 anos ela se declarou ateia. Ela não acreditava, não via sentido na religião, ela não conseguia entender, né, a existência de um Deus. Então ela se declarou abertamente ateia. E ela não queria mais coisas, conversas que estivessem ligadas a essa área, nessa dimensão. Então, ela atravessou por essa crise pessoal, nessa adolescência, né, na fase da adolescência, e o que tinha por detrás de tudo isso é que a Edith Stein era já na sua adolescência, era muito honesta. Então ela não queria passar a ideia de que ela acreditava em Deus sem acreditar. Ela não queria ser hipócrita, falsa. Porque para ela tem um valor, um dos maiores valores que tem em toda a filosofia da Edith Stein, na sua consagração a Deus, na sua doutrina, no seu pensamento, em tudo o que a Edith Stein mais prezava, era o conceito, a ideia de verdade. Verdade para ela era uma coisa que ela buscou a vida inteira. E isso para nós, para os dias de hoje, é uma coisa muito importante, porque nós vivemos numa época em que as pessoas elas se contentam com meias verdades e se contentam também com aquilo que não é verdade. Por várias razões, não vamos nem questionar por quê. Mas muitas pessoas elas preferem a mentira do que a verdade. Porque vocês sabem muito bem, tanto quanto eu, que a verdade muitas vezes incomoda. A verdade incomoda, não é? A gente olhar para o próprio espelho e ver que a gente não é tão perfeito assim dói. Então talvez até para criar uma zona de conforto para a gente prefira não se defrontar tanto com a verdade. A verdade de si mesmo, a verdade da vida, a verdade de tudo, do mundo. Né? E por isso eu acho que nos dias de hoje as pessoas elas não têm muita coragem de enfrentar a verdade. E a gente parece, porque a verdade, como eu disse, incomoda e faz sofrer. E tudo que cheira, que tem cheiro de sofrimento, a gente tende a fugir. Desde pequenininhos. Quer ver um exemplo? Quando eu era pequeno, era muito comum, quando as pessoas morriam, a família toda ia. Ia mãe, pai, irmão, neto, bisneto, cachorro, gato, ia todo mundo lá no enterro. Hoje não. Parece que a gente não quer se deparar com isso e a gente até evita. Não fala para criança. Tal, não sei o quê.